Prazer pra gente estar trocando ideia aí. O Batista, ele é um cara que está sempre disponível para a página do Rock Cristão. Sempre quando a Sim. gente vai atrás dele, ou vai pedir alguma aqui, ó, que caneca bonita aí, pessoal. Em breve vai estar lá no nosso site, hein? Então, aí, ó, melhor merchan que a gente, é o que a gente precisava para lançar de vez, tá? Mas o Batista é um cara que está sempre disponível, já deu entrevista pra gente, já participamos de shows, já consegui encontrar ele aí algumas vezes pela estrada, Lugares diferentes, né? lugares. Polos. Sim, sim, com certeza. E ele sempre foi ali solícito, sempre trocou ideia, então é um prazer pra gente. É, eu acabei virando fã do Batista, admirando exatamente depois de ter conhecido mais. Eu duvido que você vai lembrar disso enquanto o pessoal entra, mas o primeiro contato assim que eu tenho marcado foi quando vocês foram para uma turnê em Cuba. Vocês fizeram uma Hum. turnê, aí eu entrei em contato com vocês da banda para pedir se vocês pudessem contar pra gente mais ou menos como é que foi essa turnê Ah, lá, por causa que é um local um pouco complexo, né? Um pouco complicado para você entrar lá com uma banda cristã e anunciar o evangelho. Então eu fiz contato com vocês. eu me lembro, Você Danilo. pegou, criou um texto para mim com toda a calma, um texto gigante contando todos os detalhes, e eu fiz um vídeo lendo esse texto, e contando, e foi pro nosso canal. Aí foi a primeira vez que eu tive esse contato, assim, que a gente trocou um pouco de ideia. Eu falei, poxa, muito legal. Porque Eu me lembro, e o rock cristão foi, no caso, foi o primeiro meio a fazer essa, foi de primeira mão, né, que eu passei para você. Então foi a primeira, foi justamente o primeiro meio aí que divulgou essa missão lá em Cuba, que foi incrível. legal, legal. Então, de lá pra cá, aconteceu, a gente teve outras oportunidades, né, pra já se encontrar, pra gravar algumas coisas. Então, reforçando novamente o prazer que a gente tem aqui da página pra estar Prazer é fazendo essa meu, entrevista prazer com é meu. você aí, aproveitando esse período diferente, né, que a gente está Sim. passando aí no país. Então, a forma que o pessoal tá conseguindo é através das lives e até então acho que tá dando bem certo. O pessoal abraçou bem a causa. Como é que tá aí nessa questão aí da quarentena, tanto para a banda quanto para a igreja aí? Como é que vocês estão fazendo? Realmente era uma situação difícil quando nós caiu a ficha que teríamos que deixar de fazer os cultos. Nós tínhamos um evento super importante no dia 21 de março, e foi o primeiro evento que foi adiado, que nós resolvemos adiar por conta da pandemia. Era muita expectativa mesmo, né? Era um evento com grandes bandas que iam estar tocando lá, e isso já foi assim difícil para nós. E Uhum. aí no domingo, dia 22, então foi o primeiro culto que nós não realizamos, né? E, e realmente foi assim com dor no coração, mas com sabendo que isso era necessário. Nós temos bastante contatos, né, com as pessoas lá da Itália, principalmente da Lombardia. Nós passamos no final do ano passado mais de um mês nessa região, né? E então temos raízes e amizades muito fortes lá, e a gente já estava acompanhando o que estava acontecendo lá. Então, não é, a gente sabendo que não é brincadeira, né? Essa situação não é brincadeira, não é boato de mídia. E então, quando realmente chegou que a notícia que estava algo mais público aqui, essa transmissão, então, com dor no coração, mas nós sabemos que era o melhor. E de lá para cá nós temos feito as reuniões, as ministrações ao vivo. Eu tenho feito uma transmissão às terças-feiras, às quintas-feiras e aos domingos, né? Terças e quintas às 20 horas e domingo às 5 horas da tarde, é o mesmo horário do culto. E temos, né, sido abençoados e muito felizes, porque pessoas de toda parte do mundo têm acompanhado e têm tido testemunhos, né, testemunhos, têm tido cura, têm tido um retorno muito incrível, assim. Então, nós temos um Deus multiforme, ele usa tudo para glória dele. Mesmo que pareça um caos, aquilo é usado para a bênção. Então eu estou
muito feliz, independente apesar, né? Apesar da situação, eu estou feliz por ter essa oportunidade de alcançar mais pessoas com essas transmissões ao vivo. Ah, entendi, entendi. É bem complexo, né? Uma coisa que a gente nunca passou. Então, mas acho que a Sim. gente se adaptou bem. A gente aqui da página também, a gente teve que. A gente tinha um evento programado para o dia 28, no último sábado que passou agora, lá em Brasília. E a gente ficou um tempão, né? A gente ainda não tem a estrutura para conseguir fazer um evento gigante. Então a gente vai muito passo a passo. Então a gente programou muito tempo para conseguir fazer Sim. esse evento com as bandas lá em Brasília. E a gente ficou lá demorando para adiar, vendo o que ia fazer, e o governo de Brasília foi um dos primeiros que mandou parar os eventos públicos, então não teve muito o que fazer, a gente teve que adiar sem data ainda, né? Vamos ver o que vai Sim, não temos acontecer, como. mas tá meio complexo, mas eu acho que a gente está saindo bem, o Brasil no geral até que tá comparado, né, com os países da Europa, tá saindo bem com essa situação, felizmente. Não podemos não podemos abaixar nossa guarda, né? Uhum, O cuidado tem que continuar. sim, com Eu certeza. acredito que a quarentena ainda está no começo, né? E a gente não pode abaixar a vontade de voltar a fazer tudo, a necessidade econômica. É muito difícil para os empresários manterem suas empresas, as pessoas com os salários reduzidos, outros que nem têm como trabalhar, porque são pessoas, né, profissionais liberais, pessoas autônomas, né, e tem que continuar pagando suas contas. É muito difícil, mas é necessário a gente dar uma segurada aí para poder vencer isso. E vamos vencer, se Não, Deus com quiser. certeza. Se Deus quiser. O pessoal mandou bastante pergunta aqui, Batista. Eu vou começar a fazer algumas. Eu Manda ver. anotei algumas aqui. A ver o que a gente consegue responder pra galera aqui. Tem um pessoal mandando aqui também pela live. Aí daqui a pouco, se der tempo, eu vou tentar dar uma lida na deles também. Tá Vamos bom. lá. Ó, a primeira pergunta que eu tenho anotada aqui é do @relencar. Não sei se você está aí na live assistindo, mas ele pediu para perguntar a sua maior influência tanto no contrabaixo, na voz e também qual que é a sua banda favorita. Rapaz, Mas, eu não mas sei não pode se. responder antidemo não, né? Tem que responder outra Né? banda. Então, não sei quantas pessoas conhecem minha história. Eu fui chamado, né? Eu fui chamado por Deus para fazer isso, né? Há 27 anos atrás. Na verdade, o chamado vem mais de 30 anos, mas eu fui descobrir o que era há uns 27 anos atrás e eu não tinha referência alguma do que é metal. Eu nasci numa igreja centenária, é, vivi lá minha infância e início da minha juventude e não tive contato, eu não sabia o que era heavy metal, eu não sabia o que era metal, eu não sabia nada. Para mim, eu estava era uma igreja bem fechada, eu estava naquela, entendeu? Naquela bolha e Sim, sim. eu não entendia, eu não conhecia isso. Não conhecia isso. E Deus sempre me falava através de pessoas, usava pessoas mesmo que iam na minha casa, na casa dos meus pais, e falavam que Deus tinha um chamado para mim, para que eu alcançasse pessoas com um estereótipo muito diferente, que gostavam de uma música diferente, que tinham uma cultura diferente. E ia chegar um momento na minha vida que eu iria ser usado para alcançá-los. Que eles também tinham uma música diferente. Eu não tinha ideia o que era. Em 93 eu comecei a receber, vinha os riffs de músicas que você conhece, que a galera conhece como Massacre, Uhum. como Apodrecida, vinham na minha cabeça esses riffs e as letras, e eu não sabia o que era esse estilo. Não sabia. Então eu não tinha entendeu? Quando eu falo que eu não tive essa influência, é baseado nisso. Um dia que eu entrei na Galeria do Rock pela primeira vez, porque Deus me levou lá, estava andando pela rua, entrei ali no centro de São Paulo, na Galeria do Rock, e comecei a ver aquelas pessoas que eu não conhecia, comecei a ouvir as músicas que saíam das lojas, e aí foi um impacto. Uau! É essa música que Deus está me dando, que Deus está me dando. E eu não conhecia nada, eu não sabia diferenciar estilos,
vertentes do metal, nada disso. Então, quando o Antidemon estreou em janeiro, né, quando Deus colocou as pessoas ali para começar a banda e nós estrearmos em janeiro, eu ainda não conhecia praticamente nada, não conhecia praticamente nada de banda. Se você me perguntasse uma banda, eu não conhecia. Ao longo do tempo, é claro que muitas bandas eu fui olhando e vendo, né, foram sendo uma bênção para mim, né? A primeira banda que eu ouvi de metal cristão foi Seventh Angel, lá da Inglaterra. É um thrash metal. Essa banda não existe mais. E logo depois Tourniquet, Mortification. Então essas foram as primeiras bandas. The Crucified, que é um crossover, né, dos Estados Unidos. Essas foram, posso dizer, foram as primeiras bandas que eu ouvi. E depois o primeiro show ao vivo foi do Calvário, uma banda de heavy metal, né, do Areu, está aí nativa até hoje. E eu fiquei muito impactado, porque eu nunca tinha visto um show de metal, né? E então essas foram os primeiros passos, entendeu? Os primeiros passos. E eu nem era baixista, eu só era vocalista. Aí chegou um momento que o baixista saiu e tinha 15 dias para um próximo show. Eu fui lá e peguei o baixo e fiz o que eu pude e fiquei com ele até hoje. Estou com ele até hoje. Que doideira. Mas legal a história, muito interessante. É bem louco, né? Totalmente. Você vai analisar, é algo. Não é algo natural, não tem como ser. Não, porque, é milagre. é bem louco. Tem uma outra pergunta aqui, que é do @Elias Souza Roque. Ele tava aí na live que eu vi, ele é um conhecido nosso lá de Brasília, ajuda a gente bastante na página. Vocalista de uma banda chamada Único Caminho. Legal. Ele mandou aqui qual a situação mais engraçada que você já viveu no meio de cristãos mais conservadores? Tem alguma história assim que você acha que você considera engraçada que pode contar? Tem coisas que não dá nem para contar, para não expor, né? Sim. Mas tem situações assim que me veio à mente, são muitas, dá para escrever um livro só de situações engraçadas, né? Mas uma situação engraçada, triste e engraçada ao mesmo tempo, pela reação dessas pessoas. Foi justamente lá na Itália, na Lombardia, um festival que acontecia lá, o Rock on the Rock, no Lago de Garda, e eram várias bandas, era um festival aberto, com um palco aberto, assim, open air, muito legal, e o Antidemon estava com uma banquinha de CDs e camisetas, né, que a gente sempre leva para ajudar na missão e também passar o nosso material, e de repente começou a chegar várias pessoas, né, homens, senhores, de terno e gravata, sim, aquele visual bem tradicional, né, cristão, as senhoras de saia, tal, tudo com a Bíblia na mão. Isso foi em 2004. Então ainda, né, toda nesse visual, e eles foram cercando ali a barraquinha, levantaram as mãos, né, começaram a orar e repreender, e daí de repente eles começaram a vir para cima e queriam virar a mesa. Eles queriam virar e já estavam pegando na mesa. Aí veio o pessoal do festival, me ajudou a conter, né? E até um dos líderes lá do festival disse: olha, essa galera aí é os mesmos que crucificaram Jesus. Então fica tranquilo com eles, né? E aí o pessoal da segurança ajudou, mas eles estavam muito agressivos. Na hora eu fiquei um pouco, né, chocado, mas depois eu dei risada da situação, entendeu? Da situação que era... na hora foi triste, impactante, mas depois, uau! E imagina só eles virando a mesa, os CDs quebrando, camisetas para cada lado, as nossas capas são muito, né, agressivas, né, vamos assim dizer, e eles achavam que nós éramos totalmente do mal, assim, né, totalmente do mal. Então, essa é apenas algo que veio à minha cabeça agora. Caramba, que história. Mas eram anos um pouco mais complexos, né?
Sim, A nossa página Rock Cristão, ela iniciou em 2012. E o que fez ela assim crescer muito rápido, porque lá a gente começou no Facebook e ela foi de 0 a 50 mil curtidas em uma coisa muito rápida, que assustou muito a gente até na época, porque foi meio que do nada que foi feita a fanpage. E era muito disso, muita gente que chegou do nada. Apesar da nossa página ser também uma das pioneiras do tema na internet, então facilitou um pouco, mas é porque tinha muita gente que não se sentia ainda aceita. Hoje, em 2020, é uma coisa um pouco mais diferente. Você já vê, sim, sim, a gente é muito mais aceito, mas ainda era uma época, isso há 8 anos atrás. Então, sim. a gente conseguiu conhecer muita gente no país inteiro com a mesma coisa, com as mesmas falas que recebia preconceito pelo visual, por como se vestia. Isso foi até... Acabou que a gente cresceu um pouco pegando essa onda, ainda indo pro final, assim, numa parte mais preconceituosa. Vamos usar essa palavra assim, até dentro do cristianismo mesmo. Hoje, 2020, já é uma coisa bem mais aceita, eu acho que é bem mais tranquilo. Acho que a gente passa Sim, muito bem. mas Tem umas coisas ainda num local ou outro, mas baseado numa época que você pegou aí em 2003, eu acho que mudou bastante. Não sei se você percebe também dessa forma. não, certamente mudou muito, mudou muito. Existem ainda lugares que nós vamos isso aconteceu ano passado, né? O ano passado, não, minto, foi em 2016, numa turnê sul-americana, aconteceu de um evento do Antidemon, nós estarmos numa praça e parou um carro e um pastor, ele se dizia pastor, ele começou a gritar e me repreender e orar e falar, você não é digno de falar o nome de Jesus com esse cabelo, com essa barba, com esses piercings, com essas tatuagens. Ele começou a me condenar, né? Você vai para o inferno, eu te repreendo e tal e tal. E começou a gritar de uma maneira assim, e ele, né, muito violento. E depois ele queria sair do carro, vir para cima de mim, né, querer colocar a mão sobre mim. E aí a galera também me tirou dali do local, mas eu fiquei também, uau, né? Isso foi em 2016. Então, mas no geral, muita coisa já mudou. E assim, Danilo, eu entendo porque eu era muito, muito tradicional, entendeu? Uhum, Eu eu nasci também. numa igreja assim. Eu nasci numa igreja assim e eu entendo que é muito diferente, era muito diferente, entendeu? Quando eu comecei em 92 a ver alguma coisa, 93 mesmo, no ano, na verdade, no ano que eu comecei a descobrir meu chamado, ver Cates Barneia, antes do Cates Barneia, Rebanhão, entendeu? Aquilo para mim já era chocante, entendeu? E eu falava, não é possível que isso aí é de Deus, não é possível, entendeu? Então, minha mente não alcançava nada do que é rock ou metal cristão ou nada disso, entendeu? Então eu entendo quando as pessoas têm o preconceito e quando elas chegam e falam e reagem assim. Então Sim, sim. eu não falo na situação de crítica, entendeu? Eu tento Sim, passar até sim. de um jeito leve, porque depois dela ver os frutos, depois dela acompanhar o que acontece, a maneira como Deus usa essa ferramenta, 90% mudam de opinião e são muitas histórias de pessoas que chegaram e falaram, olha, me perdoe pela maneira que eu julguei, né, a você, a banda, a igreja, me perdoe porque hoje eu reconheço que Deus usa esse tipo de ferramenta. Show de bola. Vamos para a próxima pergunta aqui que eu tenho anotado. Então, a Abi Guilhermo, ela é administradora aqui da RC com a gente. Ela pediu para eu te Aí, perguntar. Curitiba, né? É ela mesmo. Ela pediu para eu te Super perguntar. abraço, Fábio. Ela pediu pra eu perguntar sobre a metal. Essa Bíblia que vai sair nova aí, Bíblia do Ah, Metal. legal. Metal. Perguntando quando sai. E para quem não sabe também sobre o projeto, se você quiser contar um pouquinho aí pro pessoal. Sim, a Metal Bible é uma ferramenta incrível que nasceu lá na Suécia com o Johannes Johnson
juntamente com o Hall, que é da Bible for the Nation, e é a Bíblia do Metal, né? A Bíblia do Metal e a Biker Bible, que é a Bíblia para o motociclista também. E eles começaram a fazer essas Bíblias e entrar em grandes festivais como o Wacken, como o Hellfest na França, e primeiro saiu em sueco, depois logo a seguir é, em inglês, em alemão, em francês, foram saindo em vários idiomas, em espanhol, né? E, ou seja, é uma Bíblia que é um Novo Testamento, né? Um Novo Testamento, o miolo dela é o Novo Testamento, e as primeiras páginas e as últimas são testemunhos de várias pessoas. Tem o Nico McBrien do Iron Maiden, né? Que faz parte, o Tommy do White Snake, o Dave do Megadeth, Peter Baltes do Accept, né? Toda essa galera, o Brian do Korn, Rob Rock, e tem a galera que já é, né? Já era de Deus, como o Michael Sweet do Stryper, Pastor Bob Beeman, são muitos testemunhos. Então, ou seja, a pessoa recebe essa Bíblia gratuitamente e ali ela vai ver histórias de pessoas que ela curtia, entendeu? Ou que ela curte, inclusive nessa última turnê europeia, nós encontramos a galera da Metal Bible e eles estavam num show do Iron Maiden, né? E distribuindo a Bíblia, entendeu? E ali estava o testemunho do Nico McBrien, entendeu? Então isso foi muito chocante e muito frutífero. Então a Metal Bible é uma ferramenta uma ferramenta de evangelismo, entendeu? De evangelismo. Você, claro, a galera pode adquirir a sua Bíblia para ter para si, mas a ideia principal é que isso seja distribuído, que isso seja levado como uma ferramenta, distribuído gratuitamente. E essa bênção veio parar na nossa mão, né? Nós, como eu e o Robson Ramalho, que é um grande apoiador do Antidemon, nós estamos sendo os responsáveis do lançamento dela aqui no Brasil, da impressão dela aqui no Brasil e da distribuição também, tá? E a Christchurch está aí como um quartel-general para ajudar isso. Então, a galera que estiver interessada é só entrar em contato conosco. Já temos um site, né, onde existe um cadastro, onde você pode se cadastrar e falar, olha, eu quero receber notícias da Metal Bible, quando vai sair, quando vai ficar pronta, eu quero uma remessa para mim trabalhar com ela, ou eu quero apenas uma, entendeu? Nós estamos nos últimos passos para começar a impressão dela, entendeu? Estamos tentando fazer 10 mil Bíblias, né, para começar, então não é fácil, é muito difícil, é muito custoso, é realmente só um trabalho de fé. Mas a pessoa que conseguir comprar, por exemplo, uma Bíblia, ele vai dar a nós a oportunidade de distribuir 2 ou 3 gratuitamente, entendeu? Então é um trabalho assim, você que já tem a luz, vai ajudar para que outras 3 pessoas recebam essa Bíblia gratuitamente e seja uma sementinha no coração deles. Então, a galera é só buscar aí a Metal Bible BR, que tem o nosso site, tá bom? Não, show de bola. Legal. Eu vou ver se eu consigo pegar mais informações com vocês depois. Tá. Para ver o que a gente consegue divulgar aqui pela página também, que é uma parada muito interessante. Talvez a gente até Sim. participe de alguma forma. Vou verificar certinho. Claro. Isso é uma coisa para nós, como brasileiros, estarmos unidos, né? Estarmos unidos. Vamos tentar fazer um show também de lançamento. Esse pessoal da Suécia quer vir, né? Para nos ajudar também. Vamos fazer um barulho com isso daí. Show. Muito legal. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta, então. Deixa eu ver. O @Samuel Santos. Ele pediu para te perguntar, se é que vocês participam, né? Como é que é a aceitação da Antidemon em festivais onde tem muitas bandas de black metal ou que tem muitos músicos que são anti o cristianismo? Vocês passam por coisas parecidas? E como é que é
Passamos, e são os momentos mais felizes. Os momentos mais felizes da nossa missão, quando nós temos oportunidade de tocar com bandas desse estilo, né? Porque o preconceito acontece, né? O preconceito acontece de alguns, mas nessa turnê da Europa, no finalzinho de 2019, e antes dela, a turnê pela América do Sul, foi o ano que nós mais tocamos no meio não cristão. Foi o ano que nós mais tocamos com, podemos dizer, com bandas de black metal, né? E foi assim, algumas tinham preconceito, outras houveram na Itália, por exemplo, uma banda que eles tinham lá um visual bem ofensivo e eles falaram, nós não vamos levar isso daí porque nós vamos tocar com Antidemon. Então a gente, por respeito a eles, nós não vamos levar, né? E coisas assim acontecem. E amizades, né? Dessa galera, muitos são amigos hoje, entendeu? Muitos são amigos. Além deles tocarem conosco, tivemos a oportunidade de conversar, né? Na Argentina, nós tocamos com uma banda e nós tivemos a oportunidade de ter um jantar uma noite antes, e assim, de várias horas juntos, né? E foi incrível, porque eles perguntaram, foi uma entrevista, assim, e perguntando sobre fé, sobre Deus, sobre a Bíblia, coisas que eles não entendiam, né? E foi incrível, foi incrível. Então nós somos amigos até hoje, eles não veem a hora de nós voltarmos para lá, para nós tocarmos novamente, né? Então é maravilhoso. Já teve muitas vezes que fomos sabotaram o nosso show, bandas que não permitiram que nós entrássemos no festival, o público também há bastante embate contra nós, mas nós seguimos e estamos felizes no momento, porque isso meio que está caindo, esse preconceito está diminuindo, entendeu? As pessoas estão, sei lá, estão se ligando que o caminho não é esse, né? Então eu estou muito feliz, do ano passado para cá, realmente muitas portas se abriram nesse meio. Estou muito feliz. Legal, muito legal a resposta. Tem uma outra pergunta da mesma pessoa, que é o Samuel Underline Santos. Ele perguntou o seguinte, ele falou assim: está havendo muita apostasia de músicos cristãos ultimamente. Aí, qual que é a opinião do pastor Batista? Você tem percebido dessa forma, pastor? E se você percebeu alguma coisa desse tipo? A opinião acho que deve ser basicamente tristeza, né? Se tiver conhecer músicos dessa linhagem. Mas se você quiser opinar alguma coisa, ou você percebeu alguma coisa, você tem Olha, algum ponto de vista? eu vou ser sincero, Danilo. Ao longo desses 26 anos de banda, que obviamente por ter banda a gente acaba tocando muito, né, com outras bandas, e infelizmente, em toda essa trajetória, nós vimos pessoas, músicos desistirem, não estou falando só desistir do ministério, da banda, do chamado, mas desistirem da fé porque talvez alguns esperam que tendo uma banda cristã ou algo assim, talvez eles alimentaram sonhos errados, entendeu? Sonhos equivocados. O nosso maior retorno são para nós do Antidemon, o maior retorno para nós é vidas, são salvação de vidas, é oportunidade, mesmo que nós não ficamos lá contando, com um contador de almas salvas, não é nada disso, mas a oportunidade de falar o que a gente acredita, a oportunidade de simplesmente, às vezes nós não nos permitem nem falar, nós tocamos, mas a nossa simples presença ali no meio já é uma benção. E muitas vezes, muitos desistem porque não aconteceu o que eles esperavam, talvez uma estabilidade financeira, talvez um reconhecimento da instituição igreja, um reconhecimento na sociedade. A dificuldade para se ter uma banda
é incrível, a dificuldade, a luta que você enfrenta, material e espiritual, para levar isso à frente é tremenda, é uma coisa assim, uma guerra diária. E então são muitas as adversidades, muitas que um músico cristão enfrenta. E eu acredito que Deus nos dá força. Se nós, como eu sempre digo, no exército de Deus, no exército de Cristo, não existem derrotados, existem desistentes. Então, infelizmente, tem aqueles que desistem porque não esperaram o final da história. Eles foram lá e colocaram um ponto final. E nós não devemos colocar o ponto final em nada na nossa vida. Quem tem que colocar esse ponto final é Deus. Deus, sim, ele sabe. E ele vai colocar o ponto final porque ele é o alfa, ele é o ômega. Ele começa e ele termina. E quando ele termina algo na nossa vida, ele já começa outro algo. É maravilhoso. Entendeu? Então, talvez a ansiedade porque as coisas não acontecem do jeito que as pessoas esperam, que os músicos esperam, que as bandas esperam, os fazem desistir, porque é uma enxurrada de problemas e dificuldades e adversidades que nós enfrentamos. Entendi. Entendo bem. Apesar da gente nem todo mundo que segue a gente conhecer um pouco de algum trabalho que a gente faz, a gente já fez muito trabalho evangelístico, coisas na rua, reunindo a galera. Sim. E é uma rotina muito menor que uma banda tem, igual a Antidemon faz estrada por tudo quanto é lugar, pelo Brasil e o mundo. Mas o pouco que a gente fazia, assim, em quantidade, a gente já tinha muita dificuldade, a gente já via muitas coisas. Então imagina, tudo que você já viu nesses anos de estrada aí, como é complexo algumas coisas desse tipo. Vamos para a próxima pergunta aqui então? Ainda tem mais algumas. Vamos lá. O João Clay Pinheiro, ele pediu para perguntar se o senhor é calvinista, arminiano ou jesusminiano. Rapaz, eu sou de Jesus, 100% Yeshua HaMashiach, 100%. Eu não gosto de ir para esses lados, entendeu? Porque se eu for para um deles, eu vou me perder, eu vou me perder, eu não posso seguir homem, entendeu? Eu tenho que seguir aquele que é o maior exemplo para mim, que é Jesus Cristo. E a partir do momento que realmente eu conheci Jesus, de verdade, apesar de ter nascido num lar evangélico, eu fui conhecer Jesus de verdade mesmo, quando eu abracei esse ministério, aí começou a minha relação com ele. Sabe, eu não preciso de mais nada, não preciso de conselho de ninguém, é só de Jesus. Não no sentido orgulhoso, entendeu? É claro, não, sim, entendi. Eu já recebi conselhos de irmãos, conselhos de pastores, conselhos de crianças, conselhos de pessoas pela rua. Não é nesse sentido, mas eu digo assim, aquele que eu vou seguir é Jesus Cristo, né? Então eu tento não ir para esse lado com essas nomenclaturas teológicas que só te afasta de Jesus e faz você perder tempo. Não, entendo. Esses nomes mesmo, né, do calvinismo, arminianismo, começou esse debate mais forte depois que a internet ganhou força. Parece que esses debates ganharam mais força e já havia muita discussão que perdeu a razão exatamente por causa dessas formas de pensar, dessas linhagens teológicas diferentes e tudo mais. Então é complicado mesmo. Concordo gênero, número e grau com o senhor nessa questão. Legal. Vamos lá. Tem outra pergunta aqui, vamos lá. Eu só misturei as perguntas aqui já. O @Filipes07. Ele está perguntando sobre o novo álbum da banda. Como é que tá os projetos aí para 2020? Se é que parou alguma coisa também com essa quarentena e tudo mais, mas qual é a expectativa aí? O que tem para lançar? As novidades aí da Antidemon. Então, nós temos um contrato com a Vision of God Records, lá dos Estados Unidos, que relançou nossos 4 álbuns, né? O Demonocídio, Anilo de Fuego, Satanic Caos e Apocalipse Sinal, foi lançado agora, né, esse ano. E
a encomenda, o compromisso seria justamente 2020, nós lançarmos esse álbum. Então, desde já do ano passado, nós estamos compondo novos sons, novas músicas, né? E algumas nós já até tocamos ao vivo, e estamos compondo essas músicas. Com essa quarentena, os estúdios fecharam e, né, dificultou um pouco os ensaios e a velocidade com que nós estávamos fazendo isso, né? Mas nós queremos muito gravar esse disco esse ano e, se possível, lançarmos. Se realmente alguma coisa acontecer por conta de toda essa situação que está rolando aí, talvez demore um pouquinho mais, mas no máximo no ano que vem seria o lançamento desse álbum, porque o contrato e a encomenda é para que seja 2020. Então nós estamos fazendo nossa parte, estamos compondo, buscando, já comecei a pintar alguns quadros aí para ser a capa, estamos pensando já na temática, tudo já está em andamento, entendeu, Danilo? Então eu quero muito que esse disco seja lançado esse ano, né? E acredito que vai ser uma bênção para nós. Você está falando da capa aí, todas as capas dos álbuns é você que faz? Sou eu que faço, eu que pinto, Entendi. é uma, assim como Paulo fazia as redes, né? E as tendas lá para ajudar na sobrevivência, eu pinto os quadros. Eu comecei pintando justamente para fazer a capa da banda, as capas da banda, né? Mas com o tempo eu fui pintando quadros para decorar casas, e hoje isso acaba me ajudando um pouquinho financeiramente. Pessoas adquirem minhas obras e ajuda, né, na nossa manutenção também. E então o próximo disco eu também estou batalhando aí para fazer um quadro bem legal, uma imagem bem legal. Tá. Normalmente as capas são bem chamativas, né? Para quem não conhece que nem o que é a banda, às vezes são imagens assim aparentemente pesadas. Sim. Você cria essas imagens, você tem algum conceito? É baseado no que vocês pensam que o CD quer passar? Você tem alguma forma para criar esse tipo de pintura, pastor? Então, tem algumas. Quando Deus começou a me chamar para esse ministério, o Antidemon, em 93, eu era uma pessoa muito fria espiritualmente, né? Eu era uma pessoa muito fria espiritualmente, mas naquele momento, uma das coisas sobrenaturais que aconteceram foi que eu recebi um dom de visão. Eu não acreditava nisso. Eu pensava que isso era fanatismo, ou era algo que não era verdadeiro, né? E sensacionalismo por aí. Mas eu comecei a ter visões espirituais, e onde eu via coisas que eram extremamente sobrenaturais, e eu tentei começar a desenhar isso, porque eu sempre gostei de desenhar, nunca tive uma técnica apurada, mas comecei a tentar desenhar. E quando houve a necessidade da banda ter capas, eu comecei a tentar pintar em telas. Então, não todas, mas muitos dos quadros são visões espirituais, né? Muitos dos quadros são visões espirituais que eu tento passar um esboço, uma pequena reprodução do que eu vejo espiritualmente, mas é muito maior o que eu vejo do que eu consigo alcançar com o pincelzinho, entendeu? E agora tem alguns outros quadros que são ideias e conceitos para justamente ilustrar o nome do CD ou o que nós queremos passar. Entendi. Legal. Uma outra pergunta aqui, quem mandou foi o Dedel Marques. Ele ajuda a gente a administrar a página aqui também. Massa. Ele que faz os podcasts e gerencia lá a questão do YouTube agora, que a gente voltou a gerar conteúdo. Ele pediu para te perguntar, ele pediu para você indicar, na verdade, Tá. se você tem algumas bandas que você acha que faz um som bom, cumpre a missão legal, mas que normalmente a galera talvez não escute muito. Então, se você tem um top 5 aí de bandas
aproveitar que a gente tem essa galera acompanhando a live aí, que você indicaria pro pessoal Bandas ouvir? nacionais? Bandas Ah, nacionais. pode ser nacional, internacional. É porque ele não Rapaz, especificou, então vê as cinco que você. Monta seu top 5 aí, é isso aí. tem uma banda que foi também, eu citei o Calvário, mas tem uma banda que na verdade, ele tinha uma banda, né? E nessa época, em 93, foi também meu segundo ou terceiro show cristão que eu vi. Na época, eles chamavam-se The Joke. E tinha o Danielzinho, né? O Daniel, e um pouco depois ele montou o Soul Factor. E, Uhum. então, né, essa banda é uma banda que há muito tempo nós acompanhamos, estamos juntos aí com eles, né? E eu realmente entendo e tenho certeza que o que eles fazem, né, é realmente maravilhoso, né? Então, é uma banda que está fazendo um trabalho sério. Tem outra banda que é da nossa igreja, o Ziv, é uma banda que nasceu lá também né, eles estão sempre na estrada, sempre tocando, sempre fazendo aí barulho, né? Então, realmente eu gosto de valorizar a perseverança, né? A perseverança, um trabalho com perseverança, algo que é feito e custe o que custar, a galera vai para cima, continua, né? Tem o Amos lá de Campo Grande, uma banda de gothic metal, né? Não é muito fácil se encontrar e eles há muitos anos estavam parados, estão voltando, né? Tem outro guerreiro aí que está voltando com tudo, que é o PC, está voltando com o Vox lá no Espírito Santo. Então, tem uma galera, entendeu? Que leva a sério, que entende que a chama arde aí no coração e não dá para esquecer, né? Não dá para esquecer, não dá para ignorar esse chamado. E mesmo com todas essas dificuldades que eu citei na outra pergunta, estão aí, né? Estão aí, Uhum. então devemos apoiar essa galera aí. E olha, e tem tantas bandas na América do Sul, na Europa, bandas novas que estão ralando muito, estão trabalhando muito. Então, realmente existe um pessoal que está fazendo a chama ser mantida aí acesa, né? Então, o pessoal que está botando a cara aí mesmo para fazer a diferença, né? Amanhã vocês vão entrevistar aí o Atos 2, né? Atos Também 2 é uma lá de Minas banda, Gerais. é uma banda que está aí fazendo um show atrás do outro, se dedicando bastante. Então, é isso. Eu acredito que essas bandas devemos respeitá-las pelo trabalho. Tem um Sanctify lá de Belo Horizonte também, os caras muitos anos aí lutando, batalhando. Dá para falar nome de muita banda, e é até injusto, porque eu vou esquecer aqui de Ah, falar aham. muito. Show de bola. Show de bola. Deixa eu ver aqui nas perguntas. Tem bastante gente mandando coisa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta legal aqui pra gente fazer no ao vivo. Aqui, aqui o nosso amigo Ilon Silva. Ele perguntou quase agora: o que fazer para o rock cristão ser mais conhecido na sociedade de hoje? O que você acha que o pessoal do rock cristão, a galera que curte rock aí do cristianismo, poderia movimentar aí pra gente aumentar ainda mais, né? Eu acho que a gente tem até um público bom, por causa que essa é a minha percepção, né? No Brasil, o rock já não é o som mais popular, igual nos Estados Unidos ou alguns outros países. Eu até acho que a gente tem um público razoavelmente bom, mas não sei se você tem essa percepção, você que viaja o mundo todo, provavelmente tem uma percepção muito melhor que eu do que isso. E Eu junto com isso acredito que. que, Pode sim, falar, eu pode falar. acredito que a gente tem que fazer eventos, tem que ir para a rua, entendeu? Essa galera aí que, que faz bandas, né, rock cristão, como foi a pergunta, muitas vezes eles ficam ali dentro de um gueto, entendeu? Dentro de um Uhum. gueto, dentro da igreja, e fica numa zona de conforto. Fica numa zona de conforto que não e não sai dali. Fica na sua própria comunidade. A divulgação que é feita é para os seus amigos em comum,
no Facebook, entendeu? Fica naquele miolo ali e não expande. Então, eu acredito que temos que sair e eu acredito que temos que tocar, inclusive com bandas que não têm a mesma postura nossa, mesma fé nossa. Temos que estar juntos, né? Temos que estar juntos. Então, isso é muito importante, essa mistura, entendeu? Essa mistura. Esse evento que nós íamos ter no dia 21 na Crash, eram com quatro bandas não cristãs, né? Ditas seculares. Eu não gosto nem de usar esse termo, né? Mas bandas que não têm a mesma ideologia nossa, né? Por quê? Porque é a situação de trazê-los e tocar um som e eles conhecerem a nossa música, nós conhecemos a música deles e, por nosso lado, nós vamos passar aquilo que nós acreditamos, né? Então, eu acredito que para isso ser mais divulgado, mais conhecido, é necessário essa mistura e é necessário sair ali das quatro paredes, entendeu? Quatro paredes. Eu vi aqui um abraço aqui uma pergunta aqui do Pompeu do Corsos, né? Pompeu do Corsos. Sim, o pessoal tava tudo comentando aqui que ele tava assistindo a live aí. Acho que ele perguntou quais as bandas seculares que eu curto. Super abraço, Pompeu. Você é uma referência para mim. Eu acredito que tem que ser referência para todo mundo que queira fazer rock nesse país, tá? Então, Pompeu do Corsos aí é um guerreiro, um representante aí desse estilo, né? E muito feliz aí com a sua participação aqui. Uma das bandas que eu curto há muito tempo é o próprio Corsos, né? O Corsos é uma referência. Sou muito feliz por poder ter tocado com eles, né? Poder um dia termos nos apresentado ao lado deles, né? Ele está perguntando bandas que eu curto muito, né? O próprio Corsos. Já tive a oportunidade de conhecer o pessoal do Ratos de Porão, acho também uma galera que está aí há muitos anos batalhando. Não posso deixar de citar o Sepultura. Em 38 países que nós tocamos, não teve uma vez que em um desses países que alguém não chegou para nós e falou sobre o Sepultura, né? Então, puxa, uma referência. Muitas pessoas vão aos nossos shows do Antidemon sem conhecer o Antidemon porque, puxa, vai tocar uma banda do mesmo país do Sepultura. Isso aconteceu na Nicarágua, na Eslováquia, na Sérvia, entendeu? Países que nós chegamos lá e a galera veio para ver. Então, eu acredito que até esse lance essa divisão tem que cair, para que o que é bom seja passado e esse preconceito ser derrubado. Não, sim, com certeza. Mas aproveitando esse gancho que você estava falando aí de misturar, né? Misturar as bandas que não professam a mesma fé, coisa do tipo, para fazer essa movimentação aí na cena do rock. Mas quando mais pro começo aí da Antidemon, tirando o que Deus fez na banda e tal, que ajudou a crescer e tudo mais, que a gente tem essa percepção, você acha que essa foi uma linha que também ajudou vocês? Vocês no começo também já pensavam nessa forma de tocar com outras bandas que mesmo que não eram cristãs e tudo mais? Ou você acha que é uma percepção que você pegou com o tempo de estrada e com a vivência? No comecinho, a gente não tinha muitas oportunidades, mas a banda começou em 94. Mas já no ano de 95 começaram as primeiras oportunidades. 95, 96, eu comecei a organizar eventos, né? Comecei a organizar eventos. Em 97 foi me dada a oportunidade de organizar toda sexta-feira de cada semana, um evento na Fofinho Rock Club, que é uma das casas mais antigas de metal, de rock de São Paulo. E eu sempre colocava lá 3 bandas ou 4 bandas não cristãs e uma banda cristã, né? E foi muito legal. Bandas que naquela época
né? Estavam começando, como Castrofobia, entendeu? Tocaram lá, a galera era até de menor, tocaram lá com a gente, Uhum. Eminence, tantas bandas muito legais tocaram conosco lá. Então, em 97, que foi um ano que antecedeu o início da comunidade Zadok, foi ali um berço para esse arranque até como nossa comunidade, entendeu? Então foi muito importante. E desde o início eu desejei essa mistura, desejei essa aproximação. Só que na época, quando nós tínhamos o espaço, começamos a ter um espaço para fazer shows, não, eu acredito que não era ainda o tempo de trazer essa galera para dentro, Uhum. entendeu? Uhum. Isso hoje em dia amadureceu e nós estamos com as portas abertas para fazer eventos assim, do mesmo jeito que nós fazíamos. Eu acredito que não existe essa questão de sagrado, entendeu? Isso aqui é uma coisa sagrada. Eu acredito que o véu do templo foi rasgado, o Santo dos Santos não existe mais. Se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele ia querer que todos os seus filhos estivessem lá dentro. E esses filhos incluem essa galera que não sabe ainda que é filho dele, entendeu? Uhum. Então, eu acredito que Jesus ele ia ser o primeiro a incentivar isso, tá? Então, por isso nós estamos dando mais esse passo agora. Show de bola, show de bola. Batista, vou te dar uma notícia triste agora, que daqui 20 minutos eu tenho que bater meu ponto do serviço, então não Ah, vou conseguir permanecer agora mais na live, tem um monte de tranquilo. perguntas, o pessoal está interagindo bastante. A gente continua outro dia. Aqui. Não, com certeza, então a gente vai marcar aí a parte 2. Normalmente a nossa live nem dá tanta gente assim, passou bastante gente pela live aqui hoje, muito legal por isso. É, o Dedeu tinha até perguntado como é que vocês percebem a dimensão da Antidemon com o público, como é que vocês recebem isso. Eu vou finalizar então com essa última pergunta. Qual a percepção que você tem da dimensão do que o Pastor Batista e do que a Antidemon é para essa galera do rock no Brasil e por aí afora hoje? Rapaz, eu só posso agradecer a Deus. E nós não merecemos esse carinho todo, esse amor todo. É, é realmente incrível poder receber esse retorno de carinho, de amor. Isso é uma das coisas que fazem nós passarmos por cima de todas as dificuldades, de todas as crises, de todas as impossibilidades, os perrengues do dia a dia, os perrengues da estrada. Você chegar num país que não fala o seu idioma e as pessoas estarem lá cantando a sua música, tentando se esforçar ao máximo para cantar a sua música em português, entendeu? Não é em inglês, em português. E isso faz assim, puxa, tá vendo? Isso vale a pena. Você chegar num lugar e ver uma vida que falou, olha, eu ouvi o álbum tal e aquilo tocou no meu coração e minha vida mudou. Então, esse retorno é o maior presente para nós, né? O maior presente, e nós sempre falamos que o mérito é todo para ele, porque a ideia foi dele, né? Como eu comecei no início da live contando, a ideia foi dele, foi de Deus, não foi minha, e nós fazemos isso, né? Fazemos isso porque ele teve a ideia e queremos continuar ao máximo, enquanto tivermos força para continuar, vamos continuar. Então, essa dimensão, quando nós entramos num lugar pela primeira vez, num país, num lugar remoto, pela primeira vez e chegamos lá, encontramos pessoas que há anos acompanham, isso é muito, muito gratificante. E eu só tenho que agradecer a Deus. Show de bola, Batista. Então, aproveitar aqui e deixar meu agradecimento também. Muito legal o bate-papo, respondeu um monte de perguntas. Se eu vou puxar essa live aqui, vai ter mais umas 40 perguntas para eu separar. E estou vendo E, aqui uma atrás da outra aqui. e tendo uma oportunidade aí, a gente remarca novamente então, para manter o bate-papo, que eu acho que foi bem legal, bem edificante. E também Sim, trouxe um pouco de assuntos relevantes para esse pessoal que está tudo dentro de casa aí, não tem. sim, Já sim, tá tem ficando, que. já tá ficando sem opção do que fazer dentro de casa.
Então é bom a E é gente. bom para quebrar um pouco esse veneno aí, né? Porque outro dia eu estava fazendo uma transmissão e eu estava falando para o pessoal, não deixe a sua mente se envenenar com todas essas má notícias, com essas Uhum, coisas, entendeu? Não é para você abaixar a guarda, mas também não fique deixando a tristeza, a angústia, depressão. Tem muitas pessoas que têm uma tendência muito forte para serem depressivas, sim, serem uhum, tristes, e com isso piora muito. piora. Então, sabe, não deixe isso acontecer. Como diz a palavra de Deus, vamos trazer à memória coisas que nos dão Nossa esperança, esperança. entendeu? Então, que uma live como essa seja para dar esperança aí para vocês. Show de bola. Amém. Então, valeu, pastor. Muito obrigado. Agradeço aí a Obrigado. atenção, o tempo. Eu que E agradeço. a gente vai remarcar uma próxima aí com certeza. Valeu, abraço. Amém. Falou aí, ó. Abração. Foca aí, pessoal. Foca na xícara. Valeu, falou, na caneca. Falou, falou. Valeu. Deus abençoe.